Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta videoaula e hoje nós estaremos resolvendo aqui dois exercícios com o intuito de determinar ou mostrar como se determinam as correntes ou todas as correntes circulantes aqui num circuito montado com um amplificador operacional. Nós já deduzimos as equações do amplificador inversor e não inversor e a gente vai usar esses dois circuitos então para estar demonstrando como através da análise de malhas, análise de circuitos, a gente consegue determinar aqui todas as correntes que irão circular no nosso amplificador, certo? Então vamos começar aqui com um exemplo onde a gente pede para calcular todas as correntes do circuito seguinte. Esse circuito seguinte é um amplificador inversor. Muito bem, está sendo aplicado aqui 5 volts na entrada do inversor e os nossos resistores aqui que vão determinar o ganho são o RF e o R1. O RF é 2K, o R1 é 1K. E a gente sabe que o ganho de amplificação no amplificador inversor é simplesmente a relação ou a razão entre RF e R1. Né? Então, dividindo 2K por 1K, vai me dar um ganho de 2. Como é um amplificador inversor, ele vai amplificar menos duas vezes, amplifica duas vezes e inverte a polaridade do sinal lá na saída. Né? Então, se a gente quiser determinar a tensão de saída, a gente simplesmente vai aplicar aqui a relação das equações. Né? O ganho de tensão é a relação entre RF e R1 com fase invertida, que é esse menos aqui. Muito bem, dividindo aqui 2K por 1K, então deu um ganho de menos duas vezes, ou seja, o amplificador amplifica duas vezes o sinal. A gente sabe que o ganho de tensão é a tensão da saída sobre a tensão da entrada. Né? Então, isolando aqui o VO na equação, eu sei que a tensão que vai ter na saída é o ganho multiplicados pela tensão que entra, né? Eu pego o valor da tensão que entra, multiplico pelo ganho e tenho a tensão lá na saída. Então, está entrando aqui 5 volts, o ganho é de menos 2, isso vai me dar menos 10 volts na saída do amplificador operacional. Certo? Então, esse é o método tradicional de calcular aqui a tensão. Através desse método, a gente pode ir derivando as correntes. Mas a ideia aqui é ilustrar para vocês uma forma um pouco mais detalhada, né, onde a gente aplica análise de malhas aqui na determinação então das correntes e tensões no circuito. Então esse método aqui muitas vezes é necessário se utilizar e isso é muito cobrado também em concursos, né? Tem situações em que você tem que utilizar uma análise de malhas aí para determinar algum tipo de corrente em algum ponto do circuito. Então voltando aqui ao nosso amplificador inversor, o detalhe é o seguinte, a gente tem que sempre lembrar o detalhe, né? Sempre que tiver um amplificador operacional aqui, eu vou ter equipotencialidade das tensões nos pinos de entrada do amplificador operacional. Então, se a tensão no pino positivo aqui está aterrada, é zero, a tensão lá no pino negativo aqui também vai ser zero, certo? Sempre tem que ser a mesma tensão. Então, nesse caso, como está aterrado, eu tenho 0 volts aqui no ponto A. Então isso a gente chama de terra virtual porque eu estou simulando um zero. Esse ponto A não está diretamente ligado no terra fisicamente, mas o potencial dele é zero, certo? Então como é que a gente ilustra isso? Eu vou pegar esse mesmo circuitinho aqui em cima ó, e vou conectar o ponto A ao terra. E aí o circuito vira isso aqui. Então o circuito de entrada é a minha fonte de tensão alimentando um resistor de entrada de 1K. Simplesmente isso. Veja, então eu estou forçando 5 volts em cima do resistor de 1K, direto em cima dele, não tem mais ninguém interferindo no circuito. Muito bem, se a gente fizer o cálculo da corrente aqui no circuito, 5 volts divididos por 1K me dá uma corrente de 5 mA. Isso quer dizer o quê? Que eu estou forçando uma corrente de 5 mA nesse resistor, ok? Estou forçando essa corrente. Mas aí a gente, para melhor entendimento ainda, a gente pode substituir isso aqui, já que eu estou com uma corrente sendo forçada nesse resistor, isso aqui vira uma fonte de corrente. Então, posso substituir essa fonte, esse resistor, por uma fonte de corrente que está forçando uma corrente aqui no ponto A de 5 mA. Então essa fonte de corrente força uma corrente aqui no ponto A de 5 mA. Detalhe, entra corrente no amplificador, não entra corrente no amplificador operacional. Como essa fonte força uma corrente, ó, essa corrente obrigatoriamente tem que vir para o resistor de realimentação, até esse ponto aqui.
certo? Então estou forçando essa corrente, não entra corrente no amplificador operacional, essa corrente tem que ir para o resistor de feedback. Então, veja só, o sentido da corrente I1 que está sendo forçada é da fonte para o ponto A. Então ela está vindo aqui, ó, da esquerda para a direita, né, até chegar no ponto A e depois ela segue aqui nessa direção. Como essa corrente vai entrar da esquerda para a direita no resistor, forçosamente eu tenho uma tensão positiva onde a corrente entra, negativa onde a corrente sai. Então essa diferença de potencial depende do sentido de circulação da corrente. Então veja que a corrente I2 está nesse sentido, pré-determinado aqui pela figurinha. Tá? Então foi chutado certo aqui o sentido inicial de circulação da corrente. Né? Quem que está determinando o valor da corrente I2 não é a tensão de saída VO, e sim essa fonte de corrente que nada mais é do que essa tensão sendo aplicada nesse resistor. Né? Então a tensão sai do polo, a corrente sai daqui do polo positivo e vai. Ok? Então isso que está determinando esse sentido, esse fluxo dessa corrente aqui até o ponto C. Então, lembrar, mais do lado esquerdo, menos do lado direito. Então, fazendo a nossa análise de malhas agora, a gente vai observar o seguinte detalhe. A corrente que chega no ponto A é igual à corrente que sai do ponto A. Portanto, I1 é igual a I2. Né? Então, a gente tem que I1 igual a I2, 5 mA. Então, aqui no resistor de realimentação tem 5 mA. Se eu estou forçando 5 mA nesse resistor, aplicando a lei de Ohm, eu acho a tensão nesse resistor. Basta multiplicar o valor do resistor pela corrente que passa por ele, que está sendo forçada em cima dele, e isso vai me dar uma tensão de 10 volts. Então eu tenho aqui mais do lado esquerdo, menos do lado direito, 10 volts. Então existe uma queda de tensão aqui em cima de 10 volts, ok? Sendo que o mais é do lado esquerdo. Então, nós sabemos, né, também aí da análise de circuitos, que a tensão num componente é a diferença de tensão entre os dois lados desse componente. Então a tensão aqui nesse resistor RF é a diferença de tensão entre o lado A e o lado C, ok? Então se a gente aplicar a formulazinha, a equaçãozinha, a tensão no resistor de feedback é a tensão do lado A menos a tensão do lado direito, que é a tensão VO, a tensão de saída. Se a gente substituir os valores, a gente já sabe que a tensão de realimentação é 10, a tensão no ponto A é 0, né? Lembra que aqui é 0 porque eu tenho um terra virtual, a tensão no ponto A é igual à tensão no ponto B, e aí a tensão VO, substituindo aqui na fórmula, isolando o VO, a gente chega num VO de menos 10 volts lá na saída. Então a tensão aqui na saída é negativa, menos 10. E faz todo sentido, né? Se a gente acabou de falar que a queda de tensão aqui em cima é 10 volts, ou seja, quantos volts a gente tem do lado do ponto A? Eu tenho 0 aqui, né? Eu tenho terra virtual. Então, 0 menos 10 que vão ficar aqui, do outro lado dá menos 10 volts. Ok? Então essa é a ideia da nossa análise, né? Se aqui tem 0 e vai ficar 10 nesse resistor, então do outro lado forçosamente está no potencial negativo de menos 10 volts. Isso aí a gente então comprova, né? A tensão de saída pela análise de malhas é igual à tensão calculada lá através dos resistores aqui, ou da fórmula geral. Né? Se você está num concurso, de repente você vai ter que decorar essa fórmulazinha geral para achar a tensão de saída direta. Né? E, enfim, continuando a nossa análise, aqui agora aplicando a lei de Kirchhoff aqui nesse nó C, a gente tem que a corrente IO, que é a corrente que sai do amplificador operacional. Veja, esses sentidos de corrente foram chutados, eu não sei inicialmente, né? A corrente que sai do amplificador operacional e chega no ponto C, ela é igual, aliás, mais a corrente I2, que também chega no ponto C. Então a corrente que sai do amplificador operacional mais a corrente I2 é igual à corrente que vai para a carga IL aqui. Ok? Então essa é a lei de Kirchhoff, o somatório das correntes que chegam é igual ao somatório das correntes que saem. Isolando então a corrente IO na saída, que é a corrente de interesse, é só fazer a diferença
das duas correntes, né? Vou pegar a corrente de carga e subtrair da corrente de feedback. Fazendo essa continha aqui, a gente chega então que a corrente que sai do amplificador operacional é menos 15 mA. Opa, menos 15 mA significa o quê? Que a corrente que não está saindo do amplificador operacional, ela está entrando no amplificador operacional. Tranquilo? Deu para entender aí? Espero que sim. Veja então que chega uma corrente aqui, a corrente de carga que nós calculamos deu negativa. Isso quer dizer que a corrente não está descendo, ela está subindo aqui. As duas se somam e entram no amplificador operacional. Então, nesse caso, o amplificador operacional não está fornecendo corrente, ele está drenando corrente para dentro do seu circuito. Então, essa é a ideia aí de análise de malhas aplicada aí ao nosso circuito, e com isso a gente fecha então essa primeira análise desse primeiro exercício. Ok? Então, só relembrando, né, nós determinamos todas as correntes no circuito circulante aqui, e nós vimos que a corrente que provém aqui dessa fonte, ela forçosamente é direcionada aqui até chegar no ponto C. Aí veio mais uma corrente de carga aqui, as duas se somaram e entraram no amplificador operacional. Quem que determinou a corrente que veio para I2 não foi a tensão de saída, e sim essa fonte forçando corrente nesse sentido aqui. Agora nós vamos analisar aqui, para finalizar, o circuito do amplificador da inversor. É importante analisar aqui porque vai ocorrer um detalhe diferente do circuito inversor, tá? Então, só para a gente relembrar, a nossa equação aqui da tensão, do ganho de tensão do não inversor é sempre 1 mais RF sobre R1. 1 mais RF sobre R1. RF é 2K, R1 é 1K. Fazendo a continha aqui, isso dá um ganho de 3 vezes, ou seja, o sinal que vai entrar aqui no pino positivo vai ser amplificado 3 vezes e vai lá para a saída, né? Sem inversão da fase. Então, nesse caso aqui, a tensão de saída vai ser multiplicada, a tensão de entrada 5 vai ser multiplicada por 3, então aqui na carga vão chegar 15 volts. Se eu tenho 15 volts na minha carga de 1K, eu tenho 15 miliamperes nessa carga, ok? Então, por aí a gente já vai fazendo toda a análise do circuito. Agora vamos rever alguns conceitos aqui. Então, no circuito anterior, nós vimos que nós tínhamos um terra virtual aqui no ponto A. Por quê? Porque a tensão no ponto B era zero, o ponto B estava aterrado. Nesse caso, o ponto B está recebendo uma tensão potencial de 5 volts, né? Como não entra corrente no amplificador operacional, isso força as duas tensões aqui nos dois pinos, inversor e não inversor, serem iguais. Então, tem que ter uma equipotencialidade. Então, se aqui no ponto B tem 5 volts, no ponto A também tem que ter 5 volts, ok? Então agora como é que eu reanaliso esse circuito aqui? Como se aqui no ponto A, né, recebe a mesma tensão no ponto B, eu tivesse uma fonte conectada ali de 5 volts. É esquisito, mas é isso aí. Então aqui a gente tem 5 volts sendo aplicado agora do lado direito do resistor, e o outro lado está aterrado, né? Aqui o ponto A vai receber 5 volts, o outro lado está aterrado. Isso vai forçar uma corrente da direita para a esquerda agora aqui nesse resistor. Então essa corrente I1 que a gente está vendo aqui. O cálculo é exatamente o mesmo, eu estou aplicando 5 volts direto aqui no resistor de 1K, isso vai me dar uma corrente então de 5 miliamperes. Então veja, se eu tenho uma tensão sendo aplicada direta nesse resistor, eu estou forçando uma corrente nesse resistor de quanto? 5 miliamperes. Então eu vou substituir esse circuito todo aqui por uma única fonte de corrente, simbolizando a corrente forçada aqui para o terra de 5 miliamperes, né? Então olha como tudo agora acontece. Ó, eu estou puxando corrente do ponto A aqui para o terra, 5 miliamperes. Então agora de onde está vindo essa corrente? Como aqui ó, no amplificador no pino negativo não existe corrente circulando, então forçosamente eu estou drenando, eu estou puxando corrente daqui, ó, do resistor RF para o terra. Então o detalhe é o seguinte, né, que como a gente viu anteriormente, a corrente I1
continua sendo igual à corrente I2. Nesse caso, a corrente I2 é igual à corrente forçada I1, né? I1 está pedindo aqui, ó, 5 mA para o terra. E aí, o único caminho por onde pode vir essa corrente é daqui, ó, para cá, para o terra. Então, isso força que I1 e I2 sejam iguais. Então, é a mesma análise do circuito anterior. Então, fazendo essa análise, né, eu tenho lá que I1 e I2 são iguais a 5 mA. Detalhe seguinte, e inverter o sentido. Agora, a corrente I2 entra, né, ela sai aqui do ponto C e vai para o ponto A. Então, se ela entra da direita para a esquerda, esse lado é positivo e esse lado é o que? Negativo, né? A corrente sempre entra do lado positivo do resistor. Se eu tenho uma corrente sendo forçada nesse resistor, isso vai me dar o que? Vai gerar uma queda de tensão em cima desse resistor. Essa queda de tensão é calculada pela lei de Ohm, que é o produto do resistor pela corrente. Eu vou ter então uma queda de tensão de mais 10 volts, mais, menos, e o 10 está aqui em cima, volts, ok? Mais menos 10 volts. Muito bem. Qual é então a tensão no resistor RF? É a diferença de tensão entre os dois lados desse resistor, né? Então, aplicando essa fórmula aqui, queda de tensão no resistor RF é a diferença de tensão dos dois lados. Eu sei que a tensão no resistor RF é 10 volts, que a gente acabou de calcular. A tensão VO eu não sei. A tensão no ponto A, ó, o detalhe agora, né? Qual é a tensão aqui no ponto A? 5 volts. A tensão no ponto A é igual à tensão do ponto B. Então esse é o detalhe. No exercício anterior aqui era 0. Agora aqui não, eu tenho 5 volts aplicado no ponto B, tem que ter 5 volts no ponto A. Então substituo aqui na fórmula os 5 volts no lugar do VA e isolo o VO, e aí a gente chega na conclusão que a tensão de saída feita aqui através da análise de malhas é 15 volts, exatamente igual à tensão calculada diretamente através da fórmula do ganho aqui do amplificador na inversor, né? Então o detalhe aqui é o seguinte, que a gente já com essa análise de malhas a gente descobriu as duas correntes circulantes aqui também. Agora falta calcular a corrente na carga e a corrente que sai aqui do amplificador operacional. A corrente na carga é a aplicação direta da lei de Ohm. Se eu sei a tensão na saída, é só dividir a tensão de saída pelo resistor de carga. Isso vai me dar 15 mA. Veja que a corrente agora é positiva, 15 mA positivo, porque a tensão na saída é positiva. Significa que essa corrente realmente está descendo para o terra. Esses 15 mA estão descendo para o terra aqui. Então olha agora aqui, que coisa, olha aqui, o I2 faz esse caminho aqui, 5 mA. A tensão de saída força 15 mA para cá. E quem é que está fornecendo essas duas correntes? Fatalmente só pode ser o amplificador operacional, ok? Então vamos ver se isso é verdade, né? Aplicando a lei de Kirchhoff aqui no ponto C, nós temos que a corrente aqui na saída, IO, é igual a I2 mais IL, né? A corrente IO, soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Então, IO é igual a I2 que sai mais IL que sai. I2 vale 5 mA, IL vale 15 mA. Então, a corrente que o amplificador operacional tem que fornecer é 20 mA, ok? Então, ele fornece 20 mA, desce 15 aqui e vem 5 mA para cá. Com isso, então, a gente fecha essa análise de malhas aqui aplicada ao nosso circuito, né? Detalhe, se a gente sabe a corrente em qualquer resistor, a gente sabe o que? A queda de tensão em cada resistor do circuito. Basta aplicar a lei de Ohm que a gente calcula a queda de tensão em cada circuito. Se eu sei a corrente em cada componente do circuito, eu também posso calcular a potência, né, em cada componente do circuito e assim por diante. Então com isso a gente fecha toda essa análise aí.
que é extremamente importante, né, você ter essa noção para melhor compreender aí as aplicações que envolvem o amplificador operacional, e essa mesma análise pode ser estendida para todas as outras aplicações que envolvem aí o amplificador operacional. Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham aproveitado aí. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Muito obrigado.